Quer saber como são formados os juros no Brasil? Selic, Selic Meta, Selic Over. Quer saber o que é CDI, questão de Copom, Conselho Monetário Nacional, Sistema Financeiro Nacional, tudo isso de uma maneira simples e didática. Fica comigo até o final desse vídeo. Então vamos para a vinheta e depois para a lousa do professor Edson. Nessa aula nós vamos falar especificamente sobre a formação de juros no Brasil, especialmente taxa Selic e CDI. Então vamos lá, vamos imaginar que nós temos aqui uma pessoa que tem dinheiro sobrando, que nós chamamos de agente superavitário. E do outro lado uma pessoa precisando de dinheiro emprestado, que nós vamos chamar aqui de agentes deficitários. Basicamente, o cara que tem dinheiro sobrando quer ganhar juros e o cara que está precisando de dinheiro vai ser obrigado a pagar juros. E esses caras podem fazer uma transação, mas quem que vai fazer é essa galera que tem dinheiro sobrando e essa galera que está precisando de dinheiro se encontrar. Então, para pegar como exemplo aqui o Itaú, se a gente clicar lá no menuzinho, imagina uma pessoa física que está com dinheiro sobrando, ela vai ter um ícone para clicar que se chama investimento. E o que ela vai encontrar por lá? Por exemplo, ela vai encontrar CDBs, LCIs, LCAs, que são investimentos em renda fixa, títulos privados. E por outro lado, nós vamos ter aquelas pessoas precisando de dinheiro. Elas também podem entrar no Itaú, clicar lá em empréstimos e a gente vai encontrar lá empréstimo pessoal, crédito com garantia, crédito consignado e tantos outros. Portanto, no nosso exemplo, você pega um agente superavitário que empresta seu dinheiro para o Itaú para ganhar juros de, por exemplo, um CDB, o Itaú pega o dinheiro do agente superavitário, repassa para o agente deficitário e vai cobrar juros dessas pessoas. E é óbvio que o Itaú vai cobrar um juro muito maior dos agentes deficitários do que aquele que ele vai pagar para os superavitários. Então, de maneira geral, tirando o Itaú da jogada, o que nós temos aqui no meio? O SFN, o Sistema Financeiro Nacional. E quem que compõe esse sistema financeiro? Basicamente, nós temos lá no topo da pirâmide o Conselho Monetário Nacional, que aí é um órgão normativo que depende aí do ministro da Economia, que é o presidente do Conselho, e ele vai pensar as políticas macroeconômicas que nós vamos falar muito ainda nesse nosso curso de Economia para Investidores. Abaixo nós temos dois grandes órgãos, a CVM e o Banco Central do Brasil. Esses são órgãos que a gente vai chamar de órgãos supervisores, que supervisionam aquilo que lhes é incumbido. Então, para a CVM, o que eles supervisionam? Por exemplo, Bolsa de Valores, tá ok? Que a gente chama de mercado mobiliário. Já o Banco Central fiscaliza e monitora o sistema financeiro como um todo. Sob seu comando estão bancos, corretoras, consórcios, cooperativas de créditos e muito mais. Então, dentro desse sistema financeiro nacional aqui, que vem desde o Conselho Monetário, passa também por CVM, principalmente aqui no nosso caso o Banco Central, como que esses juros são formados? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central, que compõem aí o Conselho Monetário Nacional, o CMN. E vamos imaginar que eles estão olhando o cenário econômico, olhando a inflação, principalmente essa turma está preocupada com a questão da inflação aqui no Brasil, e vamos determinar que eles falem que a inflação nos próximos anos ou nos anos seguintes, ela não pode ultrapassar tantos por cento ao ano. Então eles colocam uma meta de inflação, um pouquinho, pode até superar um pouquinho a mais aqui, pode até ser um pouquinho mais baixa, mas tem que ficar dentro dessa meta inflacionária. Então quem decide isso é o CMN. Depois, presidente e diretoria do Banco Central vão formar o Conselho de Política Monetária, o famoso Copom. O que o Copom faz? Para manter a inflação naquele patamar que o CMN determinou, eles vão determinar qual é a taxa Selic meta, que é a taxa básica de juros aqui da economia,
que vai conseguir manter a inflação naquele nível que o CMN pediu. Uma vez a Selic meta definida, para que ela fique, a Selic realmente que está sendo operada no mercado, fique dentro da meta, nós vamos ter o Banco Central com suas mesas de operação que vão tentar garantir que a Selic negociada no dia a dia fique próxima daquela meta, para que isso seja de fato possível de ser controlado a inflação e deixar na meta que o CMN determinou. Então ele fica comprando e vendendo títulos públicos para garantir que a Selic, que a gente até vai chamar de Selic over, fique muito próxima à meta estabelecida pelo Copom. Perfeito? Portanto, todos os bancos definem seus juros olhando para o valor dessa Selic meta. Tá ok? Então, o restante do mercado todo vai definir seus juros através dessa taxa básica de juros que é advindo dessa política macroeconômica, política monetária que vem desde o CMN, passando pelo Copom e pelo Banco Central. Por isso, né, como eu já até citei aqui algumas vezes nesse vídeo, a Selic meta é conhecida como taxa básica de juros da economia, porque todo mundo olha para ela para depois fazer a sua própria taxa de juros. Vamos dar uma olhada disso na prática. Isso aqui eu peguei de um site do próprio Banco Central, em que a gente consegue acompanhar a taxa Selic meta desde aí de 2021, mais ou menos, até 2026. E se a gente vai colocando aqui no cantinho, por exemplo, uma taxa média dos juros de operações de crédito, que a gente também acha nesse site do Banco Central. E eu peguei para o mesmo período. Veja que o desenho da Selic meta é muito parecido com o desenho dessa taxa de juros de operações de crédito realizada por bancos. Ou seja, o banco está sempre de olho na Selic meta para ele colocar a taxa de juros dele. É óbvio que são valores numéricos completamente diferentes. A taxa dos bancos são maiores do que as taxas de juros Selic meta, porque ele tem que ganhar, né, nisso aí. Mas a grande questão é que o formato da curva é bem parecido, o que demonstra aqui que todos os agentes do mercado acabam olhando para a Selic meta para definir as suas próprias taxas de juros. Eu coloquei aqui até um outro exemplo da taxa média de juros de operações de crédito para pessoas físicas, tá? Que também tem um formato muito parecido com a curva de trás, que é a própria Selic meta. E por fim, coloquei também aqui o gráfico da taxa média de juros de crédito para pessoas jurídicas, que também apresenta um comportamento bastante próximo da Selic meta histórica, né, ao longo do tempo. Agora uma dica de ouro. Onde que eu encontro esses dados sobre Selic e outros mais? Existe um lugar no Banco Central e eu vou mostrar ele agora para você conseguir capturar esses dados para qualquer coisa que você vá fazer na sua vida. Então a gente vem aqui no Google e digita SGC Bacen e vai aparecer logo de cara aqui o sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central, que é um lugar riquíssimo de informações. Quando a gente clica nele, a gente pode pesquisar dados, valores macroeconômicos, como, por exemplo, taxa de juros. Uma vez clicando, a gente vem aqui, clica nesse primeiro link. E ao abrir, a gente pode, por exemplo, digitar aqui Selic. Ao digitar Selic, a gente dá Enter. E você vai ter vários valores da Selic. Você pode selecionar, acrescentar essa série à sua série de dados, consultar série e depois você pode escolher o período que você consultar, visualizar graficamente, que é o que eu mostrei para vocês, ou até visualizar os valores diários e até fazer o download desses dados. Muito interessante você conhecer isso aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre CDI. O que é isso? Todos os dias, os bancos, eles recebem depósito de dinheiro e saques de dinheiro dos seus clientes. E, ao final do dia, eles precisam, por conta de regulamentação, fechar no 0 a 0. Eles precisam ter em caixa o mesmo valor aí de depósito e saques. Para isso, então, eles precisam, todo o final de dia, ligar uns para os outros e quem está superavitário, com dinheiro sobrando, ou seja, com mais depósitos do que saque,
e empresta para aqueles bancos que tiveram naquele dia mais saques do que depósitos. Eles emprestam no finalzinho da tarde, logo de manhã eles encerram essa posição, ou seja, é um prazo aí de menos de 24 horas, tá ok? Essa operação em que bancos depositam para atender essa regulamentação dinheiro uns para os outros todos os dias úteis são chamados de depósitos interbancários, que é a tal taxa DI. Então, a média dessas operações entre bancos, ela é toda computada e depois, sai um índice que é a média daquelas operações realizadas naquele dia, que a gente chama de taxa DI. E cada uma dessas operações são feitas aí por certificados de depósitos interbancários, que também é chamado de CDI. Mas, basicamente, a turma usa indistintamente taxa DI ou taxa do CDI. Tanto faz, é a mesma coisa que estamos falando aqui, que basicamente também é o valor dos juros cobrados por um dia entre bancos. Então, o Banco A, por exemplo, teve de depósito R$100 e saque de 80. Sobrou 20 naquele dia. O Banco B teve depósito de 120, mas sacaram 130. O Banco C, naquele dia, sacaram 60 e depositaram 50. Logo, como o Banco A tem 20 unidades monetárias sobrando, ele pode emprestar 10 para o Banco C e pode emprestar 10 para o Banco B, cobrando uma taxa de juros de um dia, que são essa taxa DI ou taxa do CDI. Uma coisa para o investidor saber que é muito importante, que vem aí da economia. As taxas diárias do CDI são muito próximas às taxas diárias que o Banco Central negocia títulos públicos, que acaba sendo muito, ou seja, o CDI acaba sendo muito próximo também àquela Selic meta definida pelo Copom. Então, a gente pode fazer uma simplificação que é muito útil para os investidores, de que a taxa Selic meta é numericamente igual à taxa DI. Então, se eu invisto numa aplicação que me rende taxa Selic, basicamente o que eu estou remunerando do meu capital é a mesma coisa que 100% da taxa DI. E quais são as utilizações práticas de Selic CDI no mundo dos investimentos? Se eu for investir no Tesouro Direto, por ser um investimento onde eu empresto dinheiro para o governo federal, eles utilizam a Selic como o indicador base. Se eu for para o mundo, por exemplo, dos bancos, no mundo de CDBs, LCIs e LCAs, o que a gente vai encontrar aí é bancos nos pagando para os nossos investimentos um percentual do CDI. E se a gente for por investimentos que não são tão comuns assim para a grande maioria do público, como, por exemplo, debêntures, que é um título emitido por empresas lá na Bolsa de Valores, mas também é uma renda fixa, veja que nas debêntures eles também utilizam a taxa DI como índice de remuneração. E aí, se você gostou dessa aula, clica no sininho, curte, se inscreva no canal. Nós somos hoje um dos maiores, ou se não o maior portal de cursos gratuitos do YouTube. Dá uma olhada no nosso canal, tem muita coisa bacana para quem gosta de educação financeira e investimentos. Também estou indicando aqui ao lado o meu livro Aprenda a Investir por Conta Própria, que você acha o link da Amazon aqui na descrição. Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí, você gostou dessa aula e gostaria de assistir a todas as outras aulas do curso Economia para Investidores? Aqui nesse cantinho aqui, ó, eu estou deixando o card, tanto para o curso completo com todas as 15 aulas, como também o botão de inscrição para você dar aquela ajuda para o canal. Forte abraço!